Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje, respondendo mais uma pergunta dos meus assinantes aqui, de um assinante bastante assíduo aqui, o professor Rodrigo Mateus. Obrigado, professor, por mais uma pergunta aqui. E o professor fez uma pergunta a respeito do seguinte: para a gente ter realmente a garantia de qualidade no processo, além de todos os aspectos de regulagem de máquinas, além de todos os aspectos referentes ao processo em si, que a gente discute aqui no canal semanalmente, existe também a preocupação em garantir a qualidade da matéria-prima que eu estou recebendo para poder fazer essa injeção. Então a pergunta dele é: como eu posso garantir, que ensaios eu posso fazer para assegurar a qualidade da matéria-prima que eu recebo e que eu vou colocar no meu processo? Para responder essa pergunta, eu faço o vídeo de hoje então. Tá? Te lembrando que eu fiz um vídeo há um tempo atrás a respeito de ensaios destrutivos, ensaios não destrutivos em polímeros, e eu acho que é uma boa complementação para o vídeo de hoje. Inclusive tem um PDF associado onde eu explico alguns dos testes que eu vou comentar hoje com você, e se você tiver interesse, você pode baixar esse PDF se cadastrando na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa o seu e-mail na página que vai se abrir. Você vai receber uma mensagem nesse endereço, entra na mensagem, clica no link para efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso ao download desse PDF com o descritivo dos ensaios. Se você já está cadastrado na minha lista e quer fazer o download desse PDF também, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição do vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha aqui, deixe seu e-mail novamente para saber qual é o assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Dá uma checada se meu e-mail não está indo para sua caixa de spam. Eu tomo muitos cuidados para isso não acontecer, mas um caso ou outro pode passar, então é interessante você dar uma checadinha lá se o e-mail demorar mais de alguns minutos para chegar para você, ok? Além disso, eu vou deixar o link desse outro vídeo que eu comentei aqui na descrição para você dar uma olhada também, onde eu aprofundo um pouco mais a respeito dos testes, da explicação de como cada teste funciona, ok? Mas aqui nesse vídeo eu vou te falar quais são então os testes, como é que você pode assegurar, pelo menos aqueles testes mais básicos, mais essenciais, para você assegurar a qualidade de um material plástico que você recebe antes dele entrar em produção. Legal? Muito bem. Para começar, é muito importante você ter um plano de inspeção para cada material que você recebe. Esse plano, ele vai ser como um guia onde você vai, toda vez que receber esse material, seguir como um checklist, avaliando e ticando todos os testes que foram realizados. Principalmente se você tem uma diversidade bastante grande de materiais na sua fábrica, cada material pode necessitar, pode requerer testes diferentes, uma gama de testes diferentes para que a sua qualidade seja assegurada. Então é importante você ter listado para cada material quais são os itens a serem verificados em todo o recebimento. Tá? E alguns itens que podem, inclusive, ser eventuais, como eu vou discutir mais para frente. E nesse plano, além dos testes que você vai realizar em todo o recebimento nesses materiais, você tem que ter também a descrição do material que você vai receber, a descrição com a marca comercial, o código do fabricante de material e uma descrição de que tipo de material aquele código se refere. Esse é o primeiro ponto que deve ser verificado em toda entrega de material. Ele deve fazer parte do seu plano de inspeção. Tá? É muito importante, assim que o caminhão chega, que você descarrega o material na sua fábrica, até antes de descarregar o material, é importante checar a descrição do material, é importante checar o código, o nome comercial. Todo material plástico ele tem um nome comercial, então cada fabricante tem um nome comercial para cada família de material diferente. Então, por exemplo, os nylons da Dupont tem a marca comercial Zytel, os nylons da Solvay tem a marca comercial Tecnil, os poliacetais da Dupont tem a marca comercial Delrin, e por aí vai. Os diferentes tipos de materiais têm as suas marcas comerciais específicas e é importante você checar se o material que você está recebendo ele está condizente com o seu plano de inspeção, com a nota fiscal e com as embalagens físicas que você está recebendo. Legal? Além do nome comercial, é importante checar o código específico do material, é o que a gente chama de grade do material, é o que especifica aquele material específico como único.
Tá? Esse código ele é formado normalmente por letras e números, cada fabricante tem o seu sistema de codificação, mas ele vai especificar exatamente que tipo de material é aquele. Então, se for um nylon, por exemplo, aquele conjunto de letras e números vai especificar se é um nylon 6, um nylon 6,6, um nylon 6,12, enfim, vai especificar o tipo de nylon, se ele tem carga ou não, quantidade de fibras de vidro, se são fibras de vidro ou se são cargas minerais ou outro tipo de reforço, tá certo? Se é um poliacetal, por exemplo, ele vai dizer se aquele material tem alta, média ou baixa viscosidade. Enfim, você vai ter um conjunto de letras e números que vai caracterizar aquele tipo específico de material. E é importante, de novo, esse código ele esteja em conformidade com o que está no seu plano de inspeção, com o que está na nota fiscal e com o que está na embalagem física. É importante que tudo esteja alinhado, ok? Então você tem que fazer essa primeira verificação processual, aí, uma inspeção burocrática, né, de papelada, para certificar que o material que você está recebendo é exatamente aquele material que você especificou, que você comprou. Okay? Então essa é a primeira inspeção que você deve fazer. Eu já tive alguns casos em que a gente teve problemas de qualidade e quando a gente foi rastrear isso daí, a causa do problema era que o material que estava sendo utilizado não era o material que deveria estar sendo utilizado. Então, aconteceram erros aí ao longo de toda a cadeia, né? No fornecedor de material que enviou o material errado, no recebimento do moldador que recebeu o material errado e não se atentou para isso, e depois na produção que, além de tudo, injetou o material que não era para ser injetado. Então, é importante você verificar todo esse trâmite burocrático logo no recebimento. Depois, é importante você fazer algumas inspeções no material. A primeira delas é uma inspeção visual, tá? Tanto das embalagens quanto do material propriamente dito. É interessante você fazer uma inspeção visual nas embalagens para verificar se não há embalagens danificadas, se as embalagens não estão molhadas, se as embalagens não foram, por algum motivo, abertas e fechadas novamente fora dos padrões. Alguns materiais têm as embalagens seladas a vácuo. Então, por exemplo, nylons, normalmente na fábrica, onde ele é polimerizado, depois de todo o processo, depois de peletizados, transformados em grãozinhos, ele é embalado, essa embalagem é feita a vácuo e o saco então é selado a vácuo. Normalmente nesses casos, a embalagem ela é até bastante rígida, você não tem uma mobilidade na embalagem do material. É importante verificar se isso está preservado, porque se não estiver, você pode correr o risco de ter algum tipo de contaminação. No caso de nylons, por exemplo, você pode ter a penetração de umidade nas embalagens e o material não está mais conforme o que ele foi especificado na fabricação. Então é importante fazer uma avaliação visual das embalagens, procurando por danos, procurando por avarias. Tá? E também alguns sacos, é importante, né, ao fazer uma amostragem, alguns dos sacos de material que você recebe, alguns dos bags de material que você recebe, fazer uma análise visual no próprio material, para dar uma olhada se a cor é a cor condizente, né, se você compra material colorido, se a cor está condizente com o que você espera receber. Né? Alguns materiais eles são fornecidos em cores naturais ou em cores já pigmentadas, cores pretas, ou de qualquer outra cor. Então é importante você abrir lá e ver, eu comprei um material preto e estou recebendo material natural, ou comprei um material natural e estou recebendo material preto. Né? Então é importante você fazer essa verificação visual também no material, além de toda a papelada, ir lá e olhar o material propriamente. Tá? E além de fazer essa verificação para identificar se é o material que você está buscando, buscar por indícios de problema também. Então, eu já tive casos, por exemplo, de materiais que não estavam com a granulometria adequada, né? Materiais que tinham o que a gente chama de finos ou de longos, né? Onde durante o corte da matéria-prima ocorreu um problema na granuladora e ao invés da gente ter pellets, nós tínhamos fios de material, alguns até bastante grandes, e que vão causar um problema lá na frente na injeção, problemas de abastecimento, problemas de instabilidade de processo e que podem inclusive inviabilizar aí todo o seu processo, tá certo? Então, uma análise visual aí da granulometria do material, do aspecto do material. Materiais reforçados com carga de fibra de vidro, eles têm aquele aspecto mais rugoso, a superfície mais rugosa, que indicam a presença de fibras,
né? Já tive casos também que materiais que supostamente deveriam ter fibras de vidro estavam contaminados com materiais sem fibra de vidro, então você visualmente identifica aquele material que é lisinho, brilhante, não tem fibra de vidro, deveria ter, é um problema, é hora de acionar então o fabricante do material. Okay? Então uma inspeção visual, procurando por pintas pretas também, contaminação, materiais estranhos, às vezes resíduos do alumínio da embalagem ou resíduos de metais que foram colocados ou que caíram na embalagem do material, podem ser identificados aí por uma breve inspeção visual, ok? Então, esse é um segundo tipo de ensaio bastante importante que você pode fazer. Depois é a hora de você coletar algumas amostras desse material. Alguns gramas, 100, 200 gramas desse material, fazer uma inspeção, uma amostragem bem feita nesse material para a realização de alguns testes laboratoriais que possam ser interessantes e possam te ajudar aí a, então, avaliar a qualidade desse material de forma mais precisa. O primeiro deles é um ensaio de identificação, ou seja, você já olhou lá na embalagem o código do material, conferiu com o seu plano de inspeção, olhou cada embalagem individual do material, está tudo certinho, a nota fiscal, os códigos estão perfeitos. É hora de saber se aquele grãozinho que está lá dentro é realmente o que deveria estar. Então, alguns testes de identificação que você pode fazer são aqueles que identificam e determinam qual é o tipo de material. Um DSC que avalia o tipo de material por ponto de fusão, por transições térmicas, né, como se fosse uma impressão digital térmica do material. Um ensaio de infravermelho também pode ser bastante útil nesses casos, onde você vai identificar se o que tem lá dentro é realmente, está dizendo que é nylon, é realmente nylon, é o tipo de nylon correto, né? Está dizendo que é nylon 6,6, é nylon 6,6? Será que não está contaminado com nylon 6? Será que não é um outro tipo de material? Está dizendo que é poliacetal, é realmente poliacetal, não tem nenhum tipo de contaminação? Então, esse tipo de ensaio visa identificar se o material que está lá dentro, que está identificado, ele é realmente o material que você espera. Tá? Então, um DSC, né, que é um teste térmico que você pode identificar o ponto de fusão do material ou as transições térmicas do material, ele pode dar uma boa indicação. E o infravermelho também é um outro teste que pode ser usado para identificar com precisão um material. Depois é hora de você, à medida que você sabe que aquele material é realmente a resina que você deveria receber, é hora de avaliar se ele está com todos os aditivos, todas as cargas que eventualmente deveriam estar presentes. Então, ensaios como a TGA ou ensaios como a calcinação podem identificar aí o teor de cargas, o teor de fibra de vidro, o teor de cargas minerais ou de outras cargas reforçantes que eventualmente sejam necessárias para o seu material. Então, você pode ter uma boa noção do percentual dessas cargas, se essas cargas estão bem dispersas ou não. E, inclusive, para alguns tipos de cargas, como as fibras de vidro, você pode depois pegar esse resíduo de um ensaio de TGA, o resíduo de um ensaio de calcinação, colocar essas cargas no microscópio e avaliar se o comprimento das fibras de vidro está adequado. Normalmente existe uma especificação para o comprimento das fibras de vidro que devem conter no material, o fabricante do material ele tem essa especificação, e você pode fazer uma análise do comprimento das fibras de vidro para avaliar se esses materiais, inclusive, são materiais novos, ou se foram materiais originados por um processo de reciclagem. Isso pode dar uma boa indicação também. São coisas que você pode fazer logo no recebimento. São ensaios relativamente rápidos, que você faz em alguns minutos, você consegue fazer e ter um resultado. Ok? Muito bem. Um ensaio que complementa muito bem isso daí é o próprio infravermelho novamente. Aí, nesse caso, você estaria buscando por aditivos específicos, né? Então, você pode estar buscando por aditivos como estabilizantes, aditivos como plastificantes, que precisam de uma técnica de análise química um pouco mais rebuscada. O infravermelho ele pode ser uma boa opção nesses casos. Certo? Depois, é hora de você fazer alguns ensaios. Eu não diria nem que você precisa fazer esse tipo de ensaio, os ensaios mecânicos, a todo o recebimento, mas esporadicamente, pelo menos umas 2 ou 3 vezes durante o ano, é interessante você fazer alguns ensaios mecânicos nos materiais que você recebe. Então, é legal você reservar uma quantidade de material, injetar alguns corpos de prova para fazer a análise de impacto, análise de tração, análise de dureza,
para fazer uma verificação aí um pouco mais profunda. Esses ensaios são mais demorados, você precisa de moldagem, você precisa de condicionamento de corpo de prova, normalmente você vai ter alguns dias aí para ter o resultado, por isso não é interessante se fazer a todo o recebimento, mas 2 ou 3 vezes por ano talvez seja interessante para você ter um histórico desse material e poder ter uma amostragem aí que te diga se esse material está condizente com o que você espera receber ou não. Certo? Então esses são os ensaios que basicamente cobrem qualquer tipo de material. Depois existem alguns ensaios que podem ser específicos para cada material. Por exemplo, materiais que absorvem umidade, pode ser interessante você ter um ensaio de teor de umidade. Você pode querer fazer a avaliação do teor de umidade. No recebimento, para avaliar se o material está sendo embalado com o teor de umidade que vem na especificação. Normalmente você recebe um certificado de análise do fabricante do material, onde o teor de umidade é indicado. O teor de umidade durante a embalagem do material é indicado. Né? No processo de embalagem do material é medida a umidade e isso é informado para você. E de repente você pode fazer um ensaio de umidade para avaliar se o teor que está sendo descrito no certificado de análise do material é realmente o que você está recebendo. E isso pode ser um guia, inclusive, para o seu processo de secagem posteriormente. Eu sempre recomendo, para quem molda nylons, para quem molda poliésteres, é interessante ter um analisador de umidade na sua fábrica e ele pode ser, inclusive, um dos testes de recebimento específico para materiais que absorvem umidade, certo? Para outros materiais não faz sentido você ter esse ensaio porque você não vai ter um resultado que te diga algo que pode ser usado para aprovar ou reprovar um determinado material, certo? E é interessante também fazer alguns ensaios que podem te indicar aí alguns outros problemas, como o índice de fluidez ou a viscosidade. A depender do material, o índice de fluidez é mais recomendado, a depender do material, a viscosidade é mais recomendada. Para você ter uma ideia, poliacetais, índice de fluidez é o que é usado, você tem isso na especificação. Para nylons você usa a viscosidade. O problema nesses casos é que para alguns materiais você tem a especificação e para outros materiais você não tem a especificação, principalmente para materiais muito carregados. Então, no caso de índice de fluidez e de viscosidade, você vai ter que avaliar e conversar muito bem com o fabricante do material para que ele te entregue uma especificação, né, de forma que você possa fazer a comparação, certo? Então, índice de fluidez e viscosidade são testes que você pode fazer a depender do material e a depender dessa conversa com o fabricante dele te entregar uma especificação. E finalmente um teste que é relativamente simples e pode te dar bastante informação a respeito do teor de carga, a respeito do tipo de material, enfim, uma série de informações bastante interessantes, é o ensaio de densidade, onde você pode, com um simples grãozinho de material, fazer a avaliação da densidade e avaliar se a densidade daquele material que você está recebendo está de acordo com a especificação do material também, ok? Então, com esses ensaios, feito todos esses ensaios, aqueles que são mais genéricos, aqueles que são periódicos e aqueles que são específicos de cada material, você pode garantir aí, ter um grau de certeza bem mais alto da qualidade do material que você recebe e pode então aumentar a sua precisão de moldagem, aumentar o nível de produtividade da sua empresa. Ok? Espero que tenha te ajudado esse conteúdo, eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, que tipo de insights você teve, que tipo de problemas ele ajudou você a resolver. Me conta a sua história, me manda um e-mail, me deixa uma mensagem aqui nos meus canais, YouTube, LinkedIn, Facebook, para que eu possa então entender como eu estou te ajudando no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!